Que a graça e paz do Senhor Jesus sejam sobre nós, através da sua palavra, sejamos consolados, exortados, edificados. Deuteronômio capítulo 13. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador, e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser: vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor seu Deus está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor seu Deus e temam somente a Ele, guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois ele pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador, ele quis afastá-los do caminho que o Senhor seu Deus lhes ordenou para que andassem nele. Assim, eliminarão o mal do meio de vocês. Caso se aproximar de você o seu irmão, filho de sua mãe, ou o seu filho, ou a sua filha, ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, e em segredo disser: vamos servir outros deuses, deuses que você não conhecia e que nem os seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de você, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde uma até a outra extremidade da terra, não concorde com ele, nem dê ouvidos a ele, não olhe para ele com piedade, não poupe, nem o esconda, pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele para o matar, e depois todo o povo levantará a mão contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-los do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não tornará a praticar maldade como esta no meio de vocês. Se em alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês, incitando moradores da cidade, dizendo: vamos servir outros deuses que vocês não conheceram, então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. E eis que, se for verdade e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente, tudo o que nela houver, até os animais. Depois ajuntem todo o despojo do meio da praça, queimem a cidade e todo o seu despojo como oferta total ao Senhor seu Deus, e a cidade ficará um montão de ruínas para sempre, nunca mais deverá ser edificada. Também nada do que foi condenado deverá ficar nas mãos de vocês, para que o Senhor se afaste do furor da ira, seja misericordioso, tenha piedade de vocês e os multiplique como jurou aos pais de vocês. Isto, se vocês ouvirem a voz do Senhor seu Deus e guardarem todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, para que façam o que é reto aos olhos do Senhor seu Deus. Capítulo 13 de Deuteronômio, dando continuidade à nossa leitura, nos fala que Deus vai provar a nossa lealdade a Ele. Você ama o Senhor? Você ama a presença de Deus, a palavra de Deus? Você ama o caráter de Deus, a vontade de Deus? Então preste atenção, Deus vai provar a nossa lealdade a Ele. O nosso coração, amado, o coração do ser humano, isso inclui até o ateu, nós nos impressionamos muito com milagres, com sinais, com coisas sobrenaturais. Se você ouve que alguém está fazendo alguma coisa sobrenatural, o nosso coração tem, de alguma forma, uma atração, uma vontade de ir lá saber como é isso, que sinal é esse, que milagre é esse. Quando Elias falou que ele ia pedir, clamar, e o Deus que mandasse fogo seria o Deus verdadeiro, a Bíblia diz que todos gostaram, porque queriam ver um milagre, queriam ver um sinal.
Porém, preste muita atenção nisso, a Bíblia nos mostra que a maneira de Deus guiar o seu povo será sempre através da sua palavra. Deus não estabeleceu guiar o seu povo através de milagres, sinais ou profecias. Ainda que Deus é um Deus que fala por sinais, ainda que Deus é um Deus que levanta profetas, ainda que Deus é um Deus que dá sonhos que são dele, mas os sinais não são maneiras de nos guiar. Nós somos guiados pela palavra de Deus e pelo caráter de Deus. Deus deixou isso muito claro, senão seríamos vulneráveis a tantas coisas. Deus nos deu a sua palavra, como o Senhor Jesus ensina ali naquela história de Lázaro e do rico. Eles têm a lei e os profetas. Ele está falando da Bíblia, da palavra. Mas preste muita atenção nesse texto, porque esse texto nos fala dos perigos dos falsos profetas, e a gente precisa entender isso, que nós fomos ensinados pelo Senhor, pela sua palavra. Nós somos ensinados a gente provar, detectar o que é falso profeta. E se você ler a Bíblia, você vai perceber que o nosso coração é um falso profeta, que o nosso coração é enganoso e vai tentar nos afastar do caminho da verdade do Senhor. Mas olha o capítulo 13 de Deuteronômio, como Deus nos mostra que a gente precisa provar os falsos profetas. Um falso profeta, ele é detectado quando o que ele fala, quando os sinais que ele opera, eles acontecem, mas o que ele ensina nos afasta da palavra de Deus. Então tem gente que acha que se alguém falar algo e acontecer, ele é verdadeiro profeta, e aqui o texto diz que não. Se ele fala algo, se ele profetiza algo, se ele tem um sonho e aquilo acontece, isso não significa que ele é um verdadeiro profeta. Porque o texto diz, olha, se alguém fizer, olha o versículo 3, ou melhor, no versículo 1, se aparecer no meio de vocês um profeta, sonhador, anunciar um sinal e acontecer o sinal, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, não dê ouvidos a ele. Então não é o sinal nem a profecia que se cumprir que vai definir que aquele é um verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta nos leva sempre para a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdadeira profecia, e o Espírito Santo é o verdadeiro profeta. Então, quando alguém opera um milagre, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente segue as pessoas por causa dos milagres ou das palavras que eles falam. A pessoa pode dar uma palavra profética e ela acontecer, mas se ela leva você a idolatrar o profeta, a dar o seu dinheiro para ela, são marcas de falsos profetas. Se ela diz para você algo, teve um sonho e aquilo aconteceu, mas ela começa a te ensinar coisas contrárias à palavra, a viver no pecado, a viver na imoralidade, ele é falso profeta. Então o falso profeta, ele vai ser detectado pelos ensinos que nos afastam da verdade de Deus, da palavra de Deus. E olha como que essa palavra é importante, porque o Senhor Jesus disse que no final dos tempos, uma das marcas, Mateus capítulo 24, é que teremos muitos falsos profetas, e às vezes falando em nome de Jesus, falando, usando até a Bíblia, mas sempre dando uma maneira de distorcer, para que você seja atraído para o que o falso profeta quer e não para a palavra de Deus. Em segundo lugar, a gente percebe também na Bíblia, o texto não fala claramente, que o falso profeta, geralmente ele vai errar muitas profecias, ele dá falsas profecias. Por isso lá em 1 Coríntios 14, falando da igreja, Paulo diz que nós temos que julgar as profecias que são dadas entre nós. Se Deus te der uma palavra, me der uma palavra, nós devemos julgá-las no sentido de avaliar de acordo com a luz da palavra, avaliar de acordo com o conselho de pessoas mais maduras, para avaliar. Quando alguém diz para você, olha, Deus mandou te dizer, e não diga isso para ninguém, e se você não crer, algo ruim vai acontecer, isso é marca de falso profeta. Os verdadeiros profetas não têm medo de ser avaliado, julgado as suas profecias. Não é ficar julgando as pessoas que estão profetizando, mas julgar aquela palavra. Vamos orar, vamos ver, avaliar.
É interessante que em tempos de apostasia os falsos profetas crescem muito. E sabe o que a Bíblia diz? Os falsos profetas vão ser muito mais queridos do que os verdadeiros profetas. Jesus falou: ai de vós quando todos os louvares, porque assim fizeram com os falsos profetas. Porque o falso profeta, ele fala aquilo que a gente quer ouvir. Geralmente ele vai chegar para você e vai falar: olha, tem gente com inveja de você, olha, tem gente maquinando contra você, tem gente fazendo algo contra você, porque isso vai te deixar impressionado e vai te tornar preso a ele. Ou então ele vai dizer para você que tudo vai dar certo, que Deus vai te dar sempre paz. Sabe quem lutou muito contra falsos profetas? O profeta Jeremias. Você pode ler depois no capítulo 28, versículo 9. Ele teve um confronto direto com Ananias, um profeta falso. O profeta falso dizia assim: daqui a 2 anos tudo vai melhorar. E Jeremias diz: não, vão ser 70 anos de cativeiro. E o falso profeta quebrou até ali o ato profético que Jeremias estava fazendo. Depois ele teve um confronto com outro falso profeta. Os falsos profetas vão falar o que a gente quer ouvir. Por isso, cuidado quando você ouve uma palavra e aquilo mexe muito com o seu coração. Se aquilo não está mais alimentando a tua vaidade, a tua vontade, do que a vontade de Deus, a palavra de Deus, do que o processo da cruz que quebranta o nosso coração. Irmãos, o Senhor nos mostra em Deuteronômio 13, Ele quer lealdade a Ele, Ele quer lealdade à sua palavra. E lealdade a Deus e a palavra vai nos levar a aborrecer toda falsa profecia, até se ela nos for favorável. E ainda, uma outra maneira de julgar as profecias que a Bíblia nos mostra, é realmente avaliar a vida do profeta. A pessoa pode te falar uma coisa que aconteceu, um sonho, uma visão, um milagre, mas se a vida daquele profeta estiver fora da palavra de Deus, a Bíblia diz que ele está vivendo como um falso profeta. O caráter dele está corrompido, porque lá em Apocalipse diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Você quer conhecer um verdadeiro profeta? As marcas de Jesus precisam estar no caráter dele, na palavra dele. Não é que ele é uma pessoa perfeita, mas ele sempre vai levar você para Jesus. Quando Pedro visitou a casa de Cornélio, lá em Atos 10, Deus enviou um anjo. Cornélio era uma pessoa fiel, mas não conhecia a verdade. O que Cornélio fez quando viu Pedro? Se ajoelhou para adorá-lo. Mas Pedro era um verdadeiro profeta de Deus, falou: levanta, eu sou homem igual a você, adore a Deus. Mas o capítulo 13 de Deuteronômio, Deus fala algo que incomoda a maioria das pessoas quando lê. Você sabe o que Deus está falando? Deus está dizendo o seguinte: eu vou permitir os falsos profetas chegarem até você, para provar o coração de vocês, para provar a lealdade de vocês. Se vocês querem realmente andar na minha lei, na minha palavra, na minha presença, ou se vocês querem, na verdade, seguir os seus próprios desejos. Não é isso que está aí na palavra? Versículo de número 3: não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor seu Deus está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor seu Deus e temam somente a Ele, guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois ele pregou rebeldia contra o Senhor. Irmãos, é difícil às vezes a gente entender isso, mas o falso profeta vai provar se o nosso coração quer a vontade de Deus ou os nossos próprios desejos. Então não é porque fez um milagre, não é porque deu uma profecia que se cumpriu, que nós temos que nos impressionar. Na verdade, todos que são usados por Deus em profecia, em milagres, são instrumentos, são ferramentas. Nós precisamos depender de Deus, nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos nos concentrar de ouvir o Senhor e andar na presença dEle. O verdadeiro profeta chama atenção para si, ele aponta para Jesus, ele faz como João Batista fez com os seus discípulos, né? Importa que ele cresça, que eu diminua. Ele não quer roubar a glória que pertence só ao Senhor, mas Deus vai permitir falsos profetas. Deus tem permitido, porque aquele que ama a Jesus vai logo detectar que aquela falsa profecia, ou aquela profecia que se cumpriu,
está afastando ele da essência, que é um relacionamento diário com Jesus, com a cruz e com os propósitos de Deus e do reino de Deus. E aí, falando disso para a gente partir para as conclusões, Deus ele prova o nosso amor, a nossa lealdade por Ele de 3 maneiras. Primeiro, Deus quer nos ensinar a amar mais o seu caráter do que o sobrenatural. Para muitos uma palavra como essa parece uma palavra tradicional, uma palavra que mais desencoraja, porque nós gostamos muito do sobrenatural. Mas você sabe o que a Bíblia diz que é sobrenatural? É você andar na presença de Deus todos os dias da sua vida. Você sabe o que a Bíblia diz que é sobrenatural? É a gente permanecer na palavra todos os dias da nossa vida. Jesus falou: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, será sobrenatural. Vocês vão orar e eu vou responder, e eu vou fazer, e eu vou transformar realidades. Deus ele é transcendental, Deus ele é sobrenatural, Deus é glorioso, Ele faz milagres. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais, cremos em todos os dons, mas nós cremos que amar o caráter de Deus é mais importante do que amar apenas o sobrenatural, porque quem ama somente o sobrenatural pode estar querendo na verdade usar Deus, o poder de Deus para si mesmo. E quantos se perderam neste caminho? Em Atos capítulo 8 versículo 9, um novo convertido se perdeu logo no início por causa disso, chamado Simão, o mago. Ele trabalhava com artes mágicas, ele era chamado grande poder, e ele se converteu, ele viu a fé, e quando ele começou a ver os milagres, os sinais, ele falou para os apóstolos: olha só, eu vou te dar um dinheiro, você me ensina isso aí de orar e as pessoas serem cheias do Espírito Santo. E sabe qual foi a palavra? Duríssima sua lei. Seu dinheiro seja maldição na sua vida, porque você não pode comprar o poder de Deus. Simão ficou mais impressionado com o sobrenatural do que com a obra da salvação, do arrependimento, da cruz, da vida em Cristo. Irmãos, Deus quer provar o nosso coração. Ame mais o caráter de Deus, porque quando Ele operar o sobrenatural, você vai glorificá-lo, você vai adorá-lo, mas você não vai depender de um sinal, de um milagre, para você amar a Jesus de todo o seu coração, porque você o ama por quem Ele é. Em segundo lugar, Deus prova o nosso amor por Ele, nos ensinando também aqui, Deuteronômio 13, a amar mais a Deus do que a nossa família, do que nossos amigos mais próximos. Você viu isso realmente hoje no versículo 6? O Senhor diz: caso se aproximar de você seu irmão, seu filho, ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, e em segredo falar: vamos servir outros deuses, vamos fazer isso, vamos praticar aquilo, Deus não vai se incomodar. Sabe, irmãos, Deus vai provar muito o nosso amor por Ele, permitindo que pessoas que a gente ama, que estão perto da gente, família, amigo, esposa, marido, de alguma forma tente nos seduzir de maneira secreta para fora do projeto original de Deus. Quem você ama mais, o Senhor ou a sua família? Quem você ama mais, o Senhor ou seus amigos íntimos? Quem te influencia mais, o coração de Deus ou o coração das pessoas muito próximas? Elas podem ser convertidas, elas podem ser muito próximas, mas nós temos que amar a Deus acima de todas as pessoas, inclusive da nossa própria congregação ou pastor. Nosso amor por Deus precisa ser, amado, um amor de lealdade plena, total. Lucas 14, 26, Jesus falou que quem amá-lo menos do que a sua família, do que seus cônjuges, seus filhos, não é digno dele. Irmão, Deus vai nos levar a amá-lo tanto, 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 que aquela pessoa mais amável e próxima chegar perto da gente, e qualquer contaminação que ela falar, nós vamos detectar e vamos rejeitar em nome de Jesus. E geralmente são pessoas que falam sedução no secreto. Não, qual o problema, não tem nada a ver, vamos só a gente, só tem gente boa aqui, nós somos amigos, nós estamos em casa, nós somos da igreja, nós somos
você não pode ficar contra a sua família. E em terceiro e último lugar, o Senhor prova o nosso amor por Ele, nos ensinando aqui nesse texto, a amar a Deus a ponto de destruir tudo que nos afaste da fidelidade a Ele e a sua palavra. Você está disposto a destruir tudo que te afaste da comunhão com Deus? Eu sei que quando a gente lê esse texto e outros, a gente se assusta muito, porque Deus está dizendo aqui para matar o falso profeta. Mas você sabe quantas vezes na Bíblia que se matou falso profeta entre Israel? Raríssimas vezes. Porque na verdade isso não era uma lei para ser feita de qualquer forma. Você percebe aqui no capítulo 13 falando sobre investigar com diligência, perguntar, porque nós somos injustos e a gente pode se tornar legalista e até mesmo injusto atacando pessoas. E aqui a ideia não é essa. A ideia de Deuteronômio, sabe qual é? Quanto mais a gente amar a Deus de todo o coração, a sua palavra, tudo aquilo que for contaminação, tentar nos afastar do Senhor, nós vamos estar dispostos a destruir, a desfazer. Parar de acessar alguns sites, parar de usar a internet quando necessário, desligar a televisão para estar mais com o Senhor, porque aquilo está nos distraindo, deixar algumas coisas boas que não são pecaminosas, mas deixar para poder estar mais com o Senhor, porque aquilo está nos atrapalhando. Tudo que se tornar algum tipo de idolatria no nosso coração, o Senhor está dizendo aqui: destrua, desfaça, abandone, rejeite. Abandonou isso o chamado de Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A morte da carne, a morte do eu, a morte da vaidade, do orgulho, e isso tem que ser continuamente, porque a nossa carne não se converte, ela precisa ser mortificada todo dia, golpeada todos os dias. Então todo ensino, toda semente, toda conversa, todo pensamento que você perceber que te afasta da lealdade ao Senhor, o Senhor está dizendo aqui, mate, destrua essa falsa profecia, destrua esse falso profeta que está tentando influenciar o seu coração, destrua essas palavras, esses pensamentos, esses sentimentos, tudo que é rebelião contra Deus, porque essas coisas vão nos contaminando aos poucos. São pequenas conversas, segredos, são coisas que a gente vai ouvindo, vai enchendo o nosso coração contra o propósito e a vontade de Deus. Então a nossa lealdade à verdade de Deus, ao caráter de Deus, vai ser provada. A punição que Deus fala que tão dura, não é para que você faça literalmente isso, como eu disse, nem Israel. Você lembra de Jeremias? Jeremias, ele se confrontou com o falso profeta, e a Bíblia diz que o próprio Senhor trouxe juízo sobre aquele falso profeta. Israel não, Jeremias não. Mas o que Deus mostra aqui é a gravidade do pecado, da falsa profecia, do falso ensino, do falso profeta. Por isso Deus está dizendo: destrua toda semente que nascer no seu coração e no meu, que não condiz com o caráter de Jesus, o evangelho puro, nós temos que arrancar do nosso coração, rejeitar, renunciar, confessar, abandonar. Que assim seja, em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos te pedir nessa manhã que o Senhor possa nos perdoar de todo engano que há no nosso coração e que a gente nem percebe. E a minha oração, Pai, no nome de Jesus, é que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos convença do pecado, da justiça, do juízo, e nos guie em toda a verdade. Que tenhamos coragem de renunciar aquilo que é enganoso em nosso coração, e que todo sobrenatural, todo sonho, toda palavra profética que o Senhor porventura manifestar em nossa vida, possa apenas nos ajudar a voltarmos mais ainda para a Tua palavra, viver a essência do Evangelho, amar, perdoar, pregar o Evangelho, viver o Evangelho e amar o Senhor acima dos sinais e prodígios. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.